Salve, salve mutantes! Estamos aqui para uma edição piloto do programa que vem aí, Grêmio nas segundas. Isso mesmo, como tu tricolor já sabe, o nosso Grêmio está na segunda divisão, mais uma vez. A diferença é que agora eu acho que a gente pode conhecer um pouco mais da segunda divisão. Tu conhece a Ferroviária? Tu sabe de onde é que veio o time da Ferroviária? Sabe quem é que está hoje de treinador da Ponte Preta, que não é um time tão desconhecido assim? Pois é, a gente vai falar disso. Toda segunda-feira a gente vai fazer um programinha curtinho de áudio aí, vamos fazer um teste ou de repente de vídeo, como a gente está fazendo agora. 5, 10 minutos para falar dos times da segunda divisão com que o Grêmio jogou na semana e vai jogar na próxima rodada, certo? Apresentando esses times. Bom, mas para testar propriamente dito esse assunto, eu convidei um colorado estratégico, um colorado que bate, sabe aquele do D'Alessandro que chegou agora, que bate ninguém e veio, tu tira o jogador do campo? Pois é, ele bate assim. E aí eu chamei ele para jogar então com a gente, já que nós estamos na segunda divisão, estamos jogando em escalas diferentes, mas eu quero ver uma análise fria sobre o tricolor na segunda divisão e as perspectivas de um colorado estratégico e que está decepcionado com o que o Inter fez o ano passado, ele já me falou. Vamos lá, e aí cara, tudo bom? Tudo bom, Marcelo? Tudo certo. Colorado estratégico, então. Colorado estratégico. E o que tá achando aí desse quadro do futebol aí, no meio da pandemia? Tchê, o futebol gaúcho tá acabado, né? Tá acabado. A gente tá numa situação lamentável, os dois times, principalmente o Grêmio na segunda divisão, mas o Inter, por todas as questões de erros estratégicos do ano passado, né? No ano retrasado fez um bom campeonato, chegou em segundo lugar. Ano passado desmontaram tudo que tinha de bom. Foi um time que não foi rebaixado porque ganhou um Grenal. Talvez seja por isso que a gente está aqui, né? Ah, é verdade. É verdade, porque se aquele Grenal fosse diferente, talvez o Grêmio não tivesse sido rebaixado. E o Grêmio é o festival de erros de gestão, né? Erros de gestão, ótimo, cara. E é por isso que eu te chamei de colorado estratégico. Porque é exatamente isso que eu percebo no Grêmio. Todo mundo fala de jogador, de problema extra-campo, mudando treinador não sei quantas vezes, esquema de jogo. Mas pra mim o problema todo tá na cadeira do presidente, cara. Eu não diria só o presidente, né? Porque o Romildo acabou se focando mais para as eleições, ele foi convidado para ser candidato esse ano e acabou desfocando. Mas os diretores, os gestores, o próprio treinador ou os treinadores tiveram muitos problemas. E o problema básico está na gestão, porque os jogadores são indisciplinados, tomaram conta. Tu acha que os jogadores são indisciplinados? São indisciplinados, fazem suas panelinhas, e as suas panelinhas corrosivas de vestiário. Foram eles que demitiram o Felipão, foram eles que demitiram o Thiago Neves. Bom, verdade. Nesse caso eu tenho que concordar contigo. Eu também acho que foi insalubre a demissão do Felipão e errônea, e quem orquestrou foram os jogadores. E, teoricamente, o que o Felipão queria? Fazer uma varredura no vestiário e tirar as laranjas podres, né? Não saíram. E elas contaminaram, e o Grêmio está na segunda divisão por esse tipo de característica, né? Falta de gestão de cima para baixo. Existem histórias internas do Grêmio que um dos gestores de futebol, antes do Denis Abraão entrar, né? Que os jogadores estavam fazendo muita sauna e foi pedido por um dos gestores de futebol para um dos funcionários: olha, diz para os jogadores que a sauna está estragada, porque isso dá problema de musculatura neles, e eles não estão parando de fazer sauna aqui no Grêmio, né? E o funcionário disse: mas então o diretor proíbe eles. Não quero me indispor com o pessoal, principalmente o Douglas Costa, que gosta muito de sauna. E vivia lesionado. É esse tipo de gestão que o Grêmio tinha, totalmente de joelhos para os próprios jogadores que faziam o que queriam. Tu já viu o Denis Abraão falando? Já vi o Denis Abraão. O que tu acha desse jeito dele, meio político, até ele me parece meio vendedor? Eu acho que ele é bem político, na verdade, né? Esse tipo de coisa é para fora. O que acontece dentro do clube a gente não sabe, efetivamente, né? E ele faz um discurso que muitas vezes está dissociado da realidade, né? Falando coisas como se fosse um acaso o Grêmio estar numa segunda divisão, né? Sim. E não é um acaso, é um acúmulo de erros.
Mas eu acredito que o papel dele é pra fora mesmo do clube, é fazer esse jogo de cena mesmo, distrair, é a tinta da Lula, né? Entendi. É uma Lula fugindo dos predadores. Entendi, é o claro, Denis claro. Abraão na imprensa, né? Entendo. Até porque tu tem que entregar alguma coisa pra imprensa, né? Diga-se de passagem, a imprensa que tá massacrando o Douglas Costa, quer que o Douglas Costa vá embora daqui. O que tu acha a respeito desse caso dele aí, já que tá em voga? Eu acho que ele já devia ter ido. Uma laranja podre estraga todo o cesto. Olha o que ele fez com a torcida do Grêmio ano passado. Mandando tomar naquele lugar por um Twitter, forçando um cartão amarelo que não precisaria, deixou de jogar o penúltimo jogo do campeonato contra o Corinthians, que se vocês tivessem ganho não estavam na segunda divisão, né? Mandando tchauzinho pra torcida no último jogo, faz gol e manda tchauzinho pra torcida, irônico, debochado. É uma laranja podre pro vestiário. É um salário muito alto e o Grêmio tem que reduzir folha. Tava numa casa de 15 milhões no ano passado, esse ano estão falando em 7. Como é que vão reduzir folha? Como é que vão renegociar contrato com os jogadores, tendo um cara que nem esse que ganha 1,5 milhão não vai baixar nada? Ou tu acha que o Douglas Costa vai baixar alguma coisa do salário dele? Essa é a minha dúvida. O que tu acha sobre isso, então? É que eu acho que não tem alguém que queira o Douglas Costa e que o Douglas Costa queira, certo? Certo. Eu acho que Douglas Costa é na época foi um erro tentando acertar, mas acabou se mostrando um erro, certo? Mas foi um erro tentando acertar, eu compreendo. E agora eu acho bastante difícil realmente se livrar, resolver esse erro assim, tão simplesmente. Porque eu não acho que o Grêmio está de graça na segunda divisão, certo? Eu acho sim que o responsável é o Romildo. Para mim é o Romildo, presidente do clube. E acho que enquanto for o Romildo, o Grêmio vai continuar tendo bastante dificuldade. Justamente por isso, não é por mal, não é porque ele é um mau gestor. Ele é um ótimo gestor, economicamente falando, a gente pode ver. Uhum. Mas ele é um cara que ele não entende de futebol. Se a gente analisar o Renato Portaluppi quando estava aqui, o Renato Gaúcho quando estava no Grêmio, o Renato fazia o papel de treinador e de CEO de futebol. Uhum. E o Romildo era o presidente. O Renato foi embora, o Grêmio experimentou alguns treinadores que não se encaixaram ainda, verdade seja dita, mas não conseguiu nunca mais encontrar um CEO de futebol. E durante um período de 2021, isso não estava fazendo falta, porque o Romildo estava focado em outra coisa, justamente a questão eleitoral. Mas quando ele se deu conta, não conseguiu mais. E aí, no final do ano, quando chegou o Denis Abraão, o Denis chegou fazendo isso que tu acabou de dizer. É o cara que entrega da porta para fora, realmente tem que ter e tal, e eu acho mesmo que tem que ter. E antes não tinha, nunca mais teve. O último, antes do Denis, foi o Renato. O Renato realmente, e aí se criticava, o Renato manda contratar, manda embora, joga, não joga, faz ou não faz. Sim, porque o Renato era muito mais do que só um treinador de futebol no Grêmio. Sim. E hoje, essa vaga de CEO de futebol não tem ninguém. Teoricamente é o Denis Abraão. Teoricamente deveria ser o Denis Abraão, né? Que é um pouco fraco nesse sentido. Ele é muito bom no que tu disseste, ele é muito político e eu acho que da porta para fora ele é excelente. Mas eu acho que para dominar os jogadores, se bem que agora a gente tem um elenco... Qual é a grande diferença? Saiu o Rafinha? Não, mas saíram vários jogadores, né? Sim, mas o time titular do Grêmio vai ser basicamente o do ano passado. Não vai ter tanta mudança. Tem um lateral direito, um Orihuela ali, mas... O Orihuela, lateral direito, é uma novidade. O lateral esquerdo é uma novidade. É contratado também agora do Atlético Goianiense. Mas, teoricamente, esse Nicolas, que foi contratado para a esquerda, ele vai ser reserva. Nicolas, isso. Vai ser reserva de um cara que já estava no Grêmio. De um cara que já estava no Grêmio? Sim. De quem? Que era o lateral. Cortez? Não, o Cortez foi embora, mas tinha O Rafinha, o Cortez e o Wanderson. Tá, mas tinha um lateral esquerdo ali, que é o mesmo que está continuando aqui. Que era o reserva. Tem que pesquisar o nome dele. Pesquisar o nome desse cara. Bom, também... Bueno.
Não quero ficar agorando as possibilidades de vocês. Claro. Mas é basicamente o mesmo time. Mas o Inter eu vejo que tem um CEO de futebol. Eu acho que a direção do Inter é extremamente amadora. Tu tá chateado com a do Grêmio. A saída do Renato realmente foi impactante. Né? Foi impactante no sentido de modelo. Sim. Mas a saída do Renato tinha que ter saído jogadores junto. Né? No primeiro momento que teve conflito, tinha que tirar as laranjas podres. Eles dominaram o vestiário. Quando os jogadores insatisfeitos com a saída do Renato se manifestaram. Os líderes do vestiário, né? O Maicon saiu. Pois é. O Maicon saiu, mas tinha que ter saído um Rafinha junto, talvez o próprio Diego Costa. Diego Souza. Tô com o Douglas Costa na cabeça, o Diego Souza. Talvez o Diego Souza, que veio o Borja pro lugar dele. Mas não fizeram, não tomaram as atitudes. E agora, o Douglas Costa, ninguém quer o Douglas Costa. Nem o Grêmio deveria querer o Douglas Costa. Não? Eu iria para rescisão de contrato. Porque um cara desses não jogou pouco no ano passado, causa tumulto pra caramba e a visão do contrato, dos valores dele, vão prejudicar muito as renegociações de contrato do Grêmio. Né? Nesse sentido que eu acho temerário isso. É patrimônio do clube, os jogadores, olha... Mas rescindir o contrato com ele não tem um custo? Tem, o custo do contrato dele é em torno de 40 milhões, né? A rescisão? Mas, não, é o contrato até o final, né? Até o final. Os 30 meses é 40 milhões. Então, no mínimo uns 30 milhões você tem que pagar ainda pra ele. Mas vai pagar de um jeito ou de outro pra ter esse merda dentro do clube, entendeu? Pois é, então aí tu parte do princípio que ele nunca mais vai dar certo, nunca mais vai servir. Olha, eu não acredito nesse cara servir. Perfeito, ok. Não quer dizer que ele não possa dar resultado. Exato, é aí que eu queria chegar, é naquilo que a gente acredita. Porque aí se eu for pelo acredito, eu acredito Claro. que ele ainda serve. Tá, eu ok. acredito que ele ainda pode sair leite dessa pedra. Pode, mas é um cara que, olha, nem a torcida, eu não acredito que alguém espere alguma coisa do senhor casamenteiro, né? Não espero mesmo. E a gente fala da direção do Grêmio, mas Sim. olha aí, ele só não foi fazer festinha de casamento no ano passado, na véspera do jogo, que era o decisivo, porque o próprio Denis disse para não ir. Então ele não é só da boca para fora, do clube para fora, ele tá tentando fazer uma gestão. Mas efetivamente, quando ele fala que as questões sobre o Douglas Costa é só o Romildo que deve falar sobre isso, Sim. tá muito nítido que ele também arrancaria a cabeça do Douglas Costa. Ah, entendo. Tu acha que ele já não arrancou por causa do presidente? Por causa do presidente. Entendi. E eles não estão fazendo varredura por uma questão lógica, de uma lógica econômica, como tu tem estoque dentro da... Olha, vou me desfazer do estoque. Não vou me fazer... Mas tá ocupando espaço, tá atrapalhando a loja. Não, mas eu preciso ficar com isso. É uma lógica econômica, né? E esse é o Romildo. E no caso, o Grêmio precisa ficar entre 4 para subir na segunda divisão. 4, não é ganhar o campeonato, é ficar entre os 4. Douglas Costa não vai ser o cara dessa subida da Série B. Tem um lado assim que eu acho bacana do Kahneman, por exemplo, tá? Ele jogou com uma lesão por meses. Tá? Olha, com dor de quadril, disso, daquilo, uma lesão muito chata, tanto que ele foi pra faca. E continuou jogando, sabe? Esse é um cara de raça, esse é um modelo, esse é um cara exemplar, principalmente para categorias de base, para outros jogadores. Esse é um exemplo, isso é uma liderança positiva dentro de um clube, um grupo de jogadores. É um cara muito importante, sabe? E eu acho engraçado que, de alguma maneira, o comportamental não foi uma prioridade do Grêmio no ano passado. Como assim o comportamental? Comportamental dos jogadores. Ah, sim. É o que... A questão disciplinar não era... Nem tanto disciplinar, mas é o tipo de perfil de jogador, de contratação, do sambinha, do disso, daquilo. Contratações do Grêmio foram... tá louco, que Nossa, horror, cara. O Rafinha, cada vez que ele levantava aquele shortzinho dele pra ficar com as coxinhas de fora, dava vontade de jogar uma garrafa nele. Se eu tivesse no estádio, dava vontade. Sabe, que jogador marrento, chato, chegou no Grêmio já exigindo sala de instrumento de samba no vestiário. E pior, os caras fizeram.
É esse tipo de comportamento, é a sauninha, é a salinha do samba, é uns vagabundos de marca maior. É essas coisas que é o CEO do futebol, né, que cuida, né? Pois é, mas no momento que existia um vice-presidente antes do Denis Abraão, né? Existia um gestor antes que saiu, né? Não me lembro o nome dele agora também. Certo. Mas não tem como resolver tudo isso de uma hora para outra. A saída do Renato era ele que gerenciava os boleirinhos, mas o Renato também foi um cara que fomentou a criação desse ambiente, né? Não dá para tirar do Renato esse peso desse grupo de insolentes jogadores do Grêmio. É que esse grupo é insolente agora, né? E diante do Renato, que estava montando o grupo, talvez ele não fosse insolente. Né? Talvez. Mas ele montou esse grupo e ele foi um cara bastante permissivo com eles também, né? E entra um Thiago Neves depois, tenta colocar um pouco mais de esquadro, mais de disciplina. Thiago Nunes. Olha, eu tô ótimo de nome hoje. Thiago Nunes, ele entra, tenta colocar um pouco mais de disciplina, rotinas mais estruturadas de treinamento, o pessoal derruba o cara. Quem é que deveria ter caído? Era o Thiago ou era a própria direção? Era a própria direção mudar, derrubar jogadores se fosse necessário, usar de exemplo. Naquele momento eu acho que tinha que ser direção mesmo. Sabe? Então tudo bem. Ali eu acho que ainda dava tempo de ter feito alguma coisa. Sim. Depois, eu acredito sim. Depois quando chegou no Filipão, eu acho que já não dava mais tempo. Que eles derrubaram o Filipão muito rápido, muito fácil. Foi muito fácil, né? É que a direção não deu poder pro Filipão. Pois é. Dá poder pro velho pra ele tirar quem ele queria, o resultado era outro, cara. Porque os caras iam jogar dentro do que ele queria. Também acho isso. Onde é que se chegou à conclusão que eu tenho que jogar de acordo com o que os jogadores acham melhor? Que é o Mancini, né? Ele voltou com um esquema parecido com o que o Renato jogava. Sim. Botou os boleirinhos ali, as panelinhas pra jogar, parou de usar guri. É isso aí. Não tem. Então, mas é o que baixou a temperatura do vestiário. Acho que a manutenção do Mancini também parte por isso. Por ter baixado a temperatura, o atrito, a zona de atrito dos caras. Ah, entendi. Então, eu acho que tá por aí. Se pegasse um técnico mais temperamental, ia voltar tudo de novo, o afastamento, isso, aquilo. Vamos ver se o Diego Souza nesse ano entra em forma, né? Porque parecia uma porpeta no ano passado inteiro. Mas aí tu vê, né? Ele mesmo, uma porpeta, fazia gol. Mas é um cara fantástico. Eu acho o Diego Souza um grande jogador, grande. Pena que ele tá grande pros lados. Né? Esse é um cara legal, Claro. E é um cara que tava ganhando o dobro. Acabou o contrato dele. É um gremista, né? Esse é gremista também, né? Olha, não sei se gremista, mas que é um cara com brilhos, é. Esse cara tem brilhos. Eu acho que ele é gremista, identificado com o clube. É que eu acho que tem um que a fotografia do Grêmio tá mudando muito. Né? O Kahneman. Pô, que nem o Inter tinha o D'Alessandro, que voltou aí. Pois é, cara, o D'Alessandro. Mas esse tipo de jogador tá ficando cada vez mais raro. É os boleirinhos agora. É a turma do chinelinho, do sambinha. Cadê a cara de lideranças do futebol gaúcho? Os grandes times daqui. Pô, aquele Grêmio de 95 era um canhão de time. E todo mundo tinha cara de brava naquele dia. Até o Paulo Nunes, que era aquele meio quilo lá, tinha cara de maloqueiro. De brigão, ele brigava. Pô, hoje em dia, cara, não tem mais essa mística, né, desses jogadores, né? Eu acho que, nesse sentido, assim, tá descaracterizado. Então, é a cara do Grêmio, é gremistão. Eu não sei mais o que é ser gremistão. Tu vê alguém com cara do Inter, do Colorado? Tu vê algum jogador hoje, fora o D'Alessandro e o Tyson, obviamente? Não, o D'Alessandro voltando agora, né, mas não vejo. Mas fora esses dois, tu vê algum outro jogador? Não vejo um cara com sangue, assim, né? Não tem. Olha o que é o nosso exemplo, é o Dourado, né? Chorando quando perde o Grenal. Pô, parece piada esses caras. É um jogador piada, né? Não. Então é um clube que tem ali seus jogadores que estão ali esquematizados para jogar e deu. São profissionais, são funcionários. Sim. Não são pessoas identificadas com o time.
entendi. Como o Kahneman é com o Grêmio ainda, Entendi, né? entendi. Eu colocaria o Kahneman como um referencial. E o D'Alessandro agora voltando também, mas Sim. a excursão, é o tour de despedida dele. Você não acha útil essa volta do Alessandro? Me parece muito útil para todo o contexto do futebol. Apesar das pessoas falarem que falam, eu acho que é bom para todo o contexto do futebol a volta do Alessandro. Olha, eu acho que o D'Alessandro, ele, bom, já tá em final de carreira, final mesmo. Sim, né? Ele já sim. tá em final de carreira há um bom tempo. Sim, né? ele vai terminar agora no Inter. Sim, vai terminar, tem um contrato de 4 meses aí com ele, pra jogar gauchão. Mas não sei até que ponto é positivo. Poderia ser um jogo de despedida dele, sabe? Faz um amistoso contra o River Plate, faz uma grande despedida. Joga metade do jogo no Inter, metade do River Plate, sabe? Qualquer coisa assim mais festiva, porque trazer o D'Alessandro pro Inter significa que ele vai estar à disposição e vai ter pressão no treinador para escalar o D'Alessandro. Eu gostaria que o D'Alessandro jogasse todos os jogos do Gauchão. Ele é melhor que esses mendigos que estão ali, pô. Pois é, cara, eu acho que isso pode acontecer. E já imaginou se o time encaixa? Pois então. E aí o cara vai se aposentar, Cara, já desmancha pro eu- Brasileirão de novo. Eu tava vendo a entrevista do D'Alessandro hoje e aí ele falando que faz 5 anos que o Inter não ganhou o Gauchão. E quando ele veio pro Inter, lá no Tempo da Pedra, sei lá em quando, Uhum. a primeira coisa que eles ganharam foi o Gauchão. Uhum. E aí ele tá meio que nessa pilha assim de voltar pro Inter ganhar alguma coisa, ganhar o Gauchão especial, né, sei lá. Mas eu acho legal, cara, eu acho legal que movimenta o lance do futebol e eu gosto quando... Ele é mais uma peça de marketing pro Inter. Exatamente, eu gosto, é isso que eu ia falar agora, eu gosto quando o clube tem alguém que a torcida se identifica. Uhum. Porque o D'Alessandro é meio que uma unanimidade. Não tem ninguém, nem dentro do Inter, obviamente, ninguém é muita gente, mas eu Sim. tô falando. A maioria das pessoas aprovam o D'Alessandro e, inclusive, como gremista e conversando com os gremistas, cara, o D'Alessandro é um cara muito respeitado no sentido positivo da palavra Uhum. pela maioria dos gremistas que eu conheço, se não a totalidade. Então eu acho legal que o clube tenha um cara assim. Claro, claro. Mas é temporário, né? E ao mesmo tempo a gente vê... Mas tu não acha que isso é legal pra ele ficar? Porque ele vai ficar, né? A ideia é ele, como jogador... Tem muitas especulações, né? Pois Aí, mas- aí entramos no teu Djavan do C aí, ó. Não, tudo bem. É que eu só tô me baseando no que ele, D'Alessandro, falou. Eu tô me baseando... Eu não vi a entrevista dele. Eu tô me baseando no discurso do D'Alessandro. Uhum. Né? O plano dele, como ele mesmo diz na entrevista, ele fala sobre isso. O plano dele era esse, é voltar pra terminar no Inter, enfim, e depois ir pra trás de uma mesa Se de dirigente. eu não me engano, o D'Alessandro é sócio desde que chegou no Inter, tá? Primeiro ano ele se associou ao Inter. Então, se eu não estou enganado, ele já pode, inclusive, se candidatar a presidente do Internacional. Eu acho que é por aí que veio. Então, olha, o que vai acontecer, eu não faço ideia. Puxa vida, hein, como presidente do Inter. É isso aí. O Baldasso, que é um grande colorado daqui, diz que ele é o maior cara de toda a história do Inter e tal. Pô. Eu acho que é exagero. Acho que é exagero, né? Acho que é exagero. Eu acho, inclusive, que... Olha, o próprio Fernandão foi um cara muito importante pro Inter e tal, mas... Ele ter aquela estátua do lado do Beira-Rio, eu acho um absurdo, o Fernandão. O D'Alessandro merece muito mais do que o Fernandão, a estátua. Mas deviam ter de eras também, então. Porque tu pega um Manga da vida, um goleiro que jogou nos anos 70 no Inter, jogou final de Campeonato Brasileiro com 2 dedos quebrados da mão. É nesse exemplo que eu me apego. É os caras que estavam na história, que fizeram história no Internacional. O Inter não começou com o Fernandão porque tem aquela porcaria daquela estátua do Fernandão lá. Bom, agora eu já garanti que todos os colorados me odeiam agora. Porra, né, cara? Não, mas não faz muito sentido mesmo. A do Renato eu demorei bastante tempo pra achar que fazia sentido. A do Renato é divertida, pelo menos é folclore. Mas é que a do Renato faz algum sentido mesmo, de verdade. Claro que faz. Né? Mas o cara teve na história, mas ele
como treinador, em como dois jogador. momentos diferentes, exatamente. Ganhou Libertadores, ganhou Mundial como jogador, ganhou E Libertadores aí, como pô, treinador. eu acho legal, tá o Fernandão, tá tudo certo, pá, cara legal, foi um baita jogador, tá tudo certo, mas, né, não vejo tanta história assim, tanto é que todo mundo sabe que o Fernandão não é gaúcho, Sim. por exemplo. Perfeito. Goiano. Então, pô, o cara que nem ele começou em algum lugar, ele jogou em algum lugar pra depois chegar no Inter. Sim, e não passou tanto tempo assim aqui. O D'Alessandro, sim, agora vai ser a 13ª temporada dele. Caramba, quem é que joga 13 temporadas num time hoje em dia? Então tá, tudo bem. Se era pra ter alguém ali que fosse o baixinho argentino. Isso é coisa de Real Madrid, Barcelona, né? De Manchester. O cara Com ficar certeza. dezenas de décadas num clube, em É isso temporadas. aí. Pá. Então, sabe, uma coisa que o pessoal não percebe, que essa história, por exemplo, da estátua lá, não sei o quê, no Internacional, parece que desprestigia o tricampeonato brasileiro nos anos 70, campeão invicto brasileiro, grandes feitos do Internacional. Pô, mas não ganhou uma Libertadores, um Mundial. Cara, tudo bem, mas não dá pra ganhar tudo, mas não desrespeite a história desses caras. Não tô E dizendo aí que aquele tem que... ali parece valer mais que os outros. Parece valer mais. É por isso que tem muito gremista que gosta de tirar sarro, como se o Inter tivesse começado em 2006. Não é verdade, era um tricampeão brasileiro, cara. Era uma potência o Inter nos anos 70. Anteriormente, teve os anos 50, teve de grandes times. Parece que tu desrespeita toda a história do clube pra marcar, olha ali, aqui ó, é esse o maior momento da nossa história. Não deixa de ser, claro, é uma Libertadores, um Mundial, bacana, legal, lindo, mas, cara, teve grandes times, o Internacional, o próprio Grêmio, mas quando eu vejo o exemplo do Manga com seus dedos quebrados jogando final de brasileiro, ele não tem nenhuma estrelinha numa calçada da fama se fizesse alguma coisa assim, né? É verdade. Não tem nada, cara. Não tem nada. Puxa vida, esse era um cara. Esses eram os caras. Os churupita de agora mal sabem quem é o Manga. Não sabe. Mas O que tu espera do Inter em 2022? Olha, o que eu gostaria, né? Não o que tu O que eu gostaria. gostaria o que tu de espera. ver. Ah, tá. O que eu gostaria de ver, porque chegou o Cacique Medina, agora a gente não sabe o que ele vai fazer. Ah, certo, verdade. O que eu gostaria de ver é um time de guris. Guris. Trazer a categoria de base pra cima. Utilizar efetivamente categoria de base. Fazer um time mais jovem com categorias de base. Porque eu não aguento mais ver o Moisés, que foi renovado aí, um lindoso da vida. O Rodrigo Dourado chorão. É um bom jogador o Rodrigo Dourado. Não tô desmerecendo que ele não seja bom, mas... Entendi. Sabe? Pega os guri e faz um time novo, cara. Se não tem dinheiro pra contratar fora, e faz trocas também, né? Poderia, o Atlético Mineiro que é o Edenilson, troca ele por uns 3. Pronto, beleza. Jogadores intermediários, manda plantel. Mas eu queria ver os guris jogarem. Espero que, como a gente só vai jogar brasileiro, basicamente, uma Copa do Brasil, brasileira, aquela Sul-Americana, nem foquem tanto na Sul-Americana, pelo amor da madrugada, foquem em formar um time de guri pro ano que vem. Pra gente se manter na primeira divisão. Entendi. E no ano que vem ter um time formado. Entendi. Formado com a base. Mas isso é o que eu espero que seja feito. Mas se for para outro lado, que é o vamos deixar esses de sempre, vai ser um ano muito duro. Talvez a gente passe boa parte brigando para não ser rebaixado esse ano. E tu acha que o Grêmio sobe? Eu acho que sobe. Acho que sobe, sim. Tem uma base de jogadores. Poderia ser tirado algumas laranjas podres, como eu já falei, mas sim, tudo bem. O que eu vou fazer, né? Bota vencido, tá tudo bem. O Romildo lá não gosta de jogar patrimônio fora, né? Mas o Grêmio tá encaminhado, tem um bom plantel. Pô, pra Série B é um baita do plantel. Tinha um bom plantel ano passado também, olha o que aconteceu. Tinha um bom plantel também. Eu sei, mas... Também não gosto do Rafinha, mas eu não consigo dizer que o Rafinha é um mau jogador. Não é. Eu também não gosto dele, não queria do Grêmio. Não, tá ótimo assim, vai embora, tá, tchau, valeu, obrigado, um abraço. Mas eu não consigo dizer que ele é um jogador ruim. Não é ruim. Mas o Wanderson era um jogador bom, né? Era, ele sim, foi embora. Sim, foi embora. Claro. Mas... por plantel, eu acho que foi mais comportamental ano passado, cara. Com a saída do Renato, eles começaram a boicotar técnico.
Thiago foi um exemplo. Isso eu acho mesmo, eu concordo. Pô, aí até chegar no Filipão, tinha perdido muito já. Pô, o Grêmio ano passado perdeu um turno inteiro. Turno inteirinho. Nossa, então tu pega... E isso basicamente foi feito pelos jogadores pra derrubar técnico. Tu não tem a mesma impressão? Agora conversando contigo depois do campeonato ter passado, eu percebo que sim. Eu sempre soube que quando o Renato saísse ia ser complicado, porque ele não tinha deixado ninguém. Claro. Tá, tudo bem. Mas entre ser complicado e chegar ao ponto que nós chegamos com o Thiago Nunes, isso eu não esperava, não. Eu acho que o Thiago Nunes, e é verdade, não é por mal, não tem nada contra ele, mas na minha opinião modesta, lá no começo, quando o Renato saiu, aquela pessoa não era o Thiago Nunes. Aquela pessoa é o mesmo cara que hoje eu também acho que era a pessoa e que não foi no fim da história. O Roger. Poderia ter sido o Roger. Eu acho que assim como o Roger foi a prévia antes do Renato chegar e fazer o que fez, eu acho que agora era um excelente momento pro Roger estar no ano passado. Tu falou um argumento que foi o melhor que eu ouvi até agora. Por que a manutenção do Wagner Mancini? O teu argumento foi o melhor que eu ouvi até agora. Para conter os ânimos da coisa, para controlar os conflitos. Se o Mancini tivesse desde o início... saiu o Renato, entrou o Mancini já seria diferente, né? O Grêmio não tinha sido rebaixado. Também acho. Então nesse tipo de visão que eu acredito que a direção do Grêmio tá. Que o pessoal tá olhando pro Mancini desse jeito. Porque trazer um Mano Menezes da vida seria conflito dentro do Eu acho que, e aí se existe essa panelinha que tu tá falando, eu acho que até o Roger seria um conflito. Seria. Eu acredito que Porque eu acho que o Roger não seria conivente com as panelinhas. É isso aí. E o Mancini tem um perfil muito mais como maleável. O presidente já tá saindo no final do ano mesmo, então o negócio é evitar conflito, vamos segurar a peteca. Manter o patrimônio, o estoque de jogador. Deixa pro próximo que se vire, se ficar endividado ou não e tal. Mas é por isso que eu vejo assim que a Série B pro Grêmio, eu acredito que vai ser tranquilo de sair da Série B. Porque, não estou dizendo ganhar a Série B, mas ficar entre os 4 é só fazer um feijão e arroz. Só fazer um feijão e arroz. Já tem os jogadores, o técnico já está com eles, já conhece o plantel, ajeita as suas melancias no caminhão e segue a viagem agora. E deu pra guerra também, né? Tu conhece o universo da Série B? Muito pouco. Pois é, o que tu acha dessa ideia aí do Grêmio nas segundas? A gente tentar apresentar para as pessoas quem são os times da segunda divisão. Eu acho legal. Acho legal porque, efetivamente, olha, quem é que sabe quem que é o time, ou informações sobre o time, sobre técnico, sobre isso, sobre aquilo, como tu abriu o programa. Eu acho uma baita jogada. Acho uma baita jogada mesmo, porque isso vai... Porque foi uma dor muito informativo. Foi uma dor que eu senti, sabe? Que eu em março de 2021, e aqui deve ter registrado em algum lugar, mas desde março de 2021, eu já havia previsto que o Grêmio cairia para a segunda divisão. Ok. E aí, tá, beleza, mas no decorrer do ano, como um gremista que eu não posso negar, tu fica naquela assim, mas agora vai, né? Não, mas cair a gente não vai, né? De repente dá, né? Eu sempre queria não acreditar na minha própria previsão. Mas eu tinha enxergado em março que isso ia acontecer. E aí, o fato é que chegou, aconteceu, e eu comecei a pensar, eu digo, tá, mas e aí, nós vamos jogar contra quem? Contra a Ferroviária. Tá, a Ferroviária é onde? De que cidade? Araraquara. Aí tem que ir pra que estado? Tem que viajar, não sei. Tem um time lá, o Tupã. Tupã é da onde, cara? Que Tupã, velho? Lá do Pará. Tombense. Sabe? E aí eu, cara, eu não sei nada. E aí eu pensando, como gremista mesmo, eu não sei nada. Meu time vai jogar segunda divisão, eu não sei nada. Eu acho que até o pessoal da segunda divisão, que fica fixo na segunda divisão, não sabe essas informações sobre os outros clubes. Não, esses caras eu acho que sabem. Torcedor do Tombense lá, tem o fabuloso Avaí. Que saiu, né? O Avaí saiu da segunda, é verdade. Tá voltando, É verdade. Santa Catarina dando sinal.
Mas é isso aí, cara. Eu não conheço os caras, não sei quem são, quero conhecer e vou ficar uma vez por semana fazendo isso aí. Dá pra fazer o álbum de figurinhas do craque do time da Ferroviária. Olha aqui, o Paulinho da Ferroviária. Cara, e na real, se a gente for pensar, cara, não tem tanto time estranho assim. Tem muito time conhecido lá na segunda. Tem. Né? Série C aí seria... Aí sim, não, aí é outra. Que aí para, né? Lá, Aí é um outro mundo, né? Eu não vou tão fundo. Que deve ser divertido ver o jogo da Série C, né? Ir no estádiozinho, ver aquele jogo, tomar uma cervejinha. O que me parece certo é que não vai ter Grenal depois do Gauchão, né? Não. É só os dois. Talvez a Copa do Brasil. Existe essa possibilidade? Vai que a gente chega na final os dois. Por que não? Não foi feito sorteio. Tá certo, é verdade. Então tá, meu amigo, muito bem, vamos lá. Pessoal, então é o seguinte, ó. Segundas-feiras, aqui na Rádio Mutante, eu ainda não sei aonde. Se vai ser no podcast, no YouTube, eu não sei em que lugar. Mas vai ter toda segunda-feira um papinho de Grêmio pra te apresentar o time que o Grêmio jogou e o time que o Grêmio vai jogar na segunda divisão. Pra gente aprender sobre segunda divisão. Na pior das hipóteses, nós vamos chegar lá na metade do ano sabendo todos os times da segunda divisão e os seus técnicos. No mínimo isso. Então tá, era isso. Valeu, cara, muito obrigado, velho. Valeu, meu irmão. Valeu.